Aleluia. Glória. Gênesis 9:6 diz assim. Você encontrou? Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Êxodo 21, versículos 12 e 13. Todos encontraram? Diz: quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá, porque se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Diga aleluia. Aleluia. Pode tomar assento, amados. Pai, obrigada por tua palavra. Eu sempre conto com teu Espírito, porque de mim mesma eu não tenho nada para oferecer a ninguém. Portanto, que nesse instante o teu Espírito fale ao coração da igreja e fale ao meu coração, porque eu sou a pessoa que mais preciso, Senhor, ser transformada por essa palavra. E que todo ladrão da semente seja repreendido em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós encontramos na palavra de Deus um código de justiça que Deus estabeleceu para Israel. E esta lei é uma lei que é chamada lei de talião. A pessoa cometia um crime, ela pagava também com a morte por aquele crime. Nós vimos aqui no segundo texto de Êxodo um decreto estabelecido por Deus, mas nós vimos também uma lei de amor. No final do versículo, o Senhor diz que designaria um lugar para que aquele homicida fugisse. E é sobre esse lugar de refúgio que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, amém? Em Números, no capítulo 35, eu quero que os irmãos também abram a Bíblia, vamos folhear a palavra, amém? No capítulo 35 de Números, dos versículos 9 seguintes, o Senhor fala mais especificamente sobre estas cidades onde pessoas que cometiam crimes e que não eram crimes premeditados, eram acidentes, essas pessoas poderiam se refugiar. Então, aqui em Números 35, eu não vou ler o texto, mas você vai encontrar o nome dessas cidades e como que Deus deu toda a orientação para que essas cidades fossem estabelecidas. Continuando aí em Josué, no capítulo 20, nós vamos ler esse texto que é parecido com o de Números. Diz o seguinte: falou mais o Senhor a Josué dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: apartai para vós as cidades de refúgio de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com o intento, para que vos sejam refúgio do vingador de sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta da cidade, proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento e o não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade, até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias.
Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então apartaram Quedes, na Galileia, na montanha de Naftali, e Siquém, na montanha de Efraim, Quiriate Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá, e da além do Jordão de Jericó para o oriente, apartaram Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Basã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Aleluia! Então, amados, Deus estabeleceu estas cidades de refúgio a fim de que aquela pessoa que cometesse um crime culposo, ela não tinha intenção de matar, essa pessoa pudesse se refugiar nestas cidades. E estas cidades eram templos, estas cidades eram lugares considerados sagrados, eram umas cidades que eram fortificadas por muros, fortalezas. Estas cidades, elas tinham que ter fácil acesso. Os obstáculos para que se chegasse a essas cidades não poderiam acontecer, não poderiam teriam que ser removidos. Estas cidades, elas deveriam ser bem sinalizadas. Por quê? Porque aconteceu um acidente. Uma pessoa está trabalhando com um machado. Vou falar do machado, que foi quarta-feira a pregação do pastor aqui, falou sobre o machado que o servo de Eliseu deixou cair. Está trabalhando com o machado, soltou o machado do cabo, bateu na cabeça de alguém, ele não queria matar, a pessoa morreu. E então essa pessoa tinha, a lei dizia que uma pessoa da família poderia vingar a morte daquela pessoa conhecida, da sua família. Mas Deus abriu a porta da misericórdia. Deus estabeleceu a lei do amor, colocando cidades estrategicamente estabelecidas para quê? Para que aquela pessoa, aquele homicida, ele pudesse então imediatamente se refugiar naquele lugar. E aí aquela pessoa seria levada a julgamento. Os anciãos da cidade iriam avaliar a situação e julgar para saber se realmente foi um acidente ou não. E aquela pessoa, enquanto ela estivesse ali, ela estava protegida. Aleluia. Enquanto aquela pessoa estivesse ali, ela estaria guardada, porque ela estava refugiada, ela estava exilada. Enquanto aquela pessoa estivesse ali, e se não acontecesse o julgamento, e o sacerdote daquela cidade morresse, aquela pessoa estaria livre. Aleluia, você está entendendo? Irmãos, procurar asilo, abrigo, isso continua até os dias de hoje, amém? Nós temos aqui na nação brasileira várias pessoas que durante aí o regime militar procuraram abrigar-se em outros países e depois retornaram. Chico Buarque de Holanda é uma dessas pessoas que ficou na França um tempo. Alguém falou aqui de mais alguém? Exatamente, Caetano Veloso ficou em Londres, refugiado. Ex-presidente da República, né? A Dilma também. Então, é algo que existe, mas que foi estabelecido por Deus. Acontece que a cidade de refúgio, ela tem uma simbologia.
há uma tipologia para esse abrigo, para essa proteção, para esse amor que nos livra do vingador, da morte. Amém? E é sobre esse refúgio que nós queremos falar nesta noite. Quando alguém cometia um crime, ela saía imediatamente gritando, e as pessoas que ouviam já sabiam do que se tratava. A palavra usada para refúgio é miklote. Então aquela pessoa acabou de cometer o crime, ela saía gritando, miklote, miklote, que significa refúgio, refúgio. E naquele tempo, quando Deus estabeleceu essa lei e abriu essa porta de misericórdia, essa porta de amor, as pessoas, elas entendiam, e tanto sobre isso, que existiam atletas, pessoas que eram preparadas para acompanhar. Eu acho isso tremendo, irmãos, porque eu vejo o poder do Espírito Santo agindo na vida das pessoas, porque eu já faço a ligação com a vida de cada um de nós hoje. O atleta, ele se preparava, e ele era uma pessoa que ele ficava de prontidão, porque quando ele ouvia alguém gritando, miklote, miklote, ele já saía, pegava na mão daquela pessoa, porque ele era treinado, malhado, assim igual meu marido, pastor Carlos. Glória, glória, entendeu? E ele pegava aquela pessoa e ajudava aquela pessoa a chegar rápido no lugar de refúgio. Por quê? Porque se alguém ali, que era parente, que era conhecido, alcançasse aquela pessoa antes dela entrar na cidade de refúgio, ela poderia matar, porque ela estava cumprindo a lei. E eu vejo nesses atletas aí, que já existia naquele tempo, que pegava e ajudava a pessoa a se refugiar, eu e você. Aleluia! Quando nos deparamos com alguém que não tem o Senhor, que está destinado à morte eterna e que precisa se refugiar em Jesus Cristo de Nazaré, nós facilitamos, Deus nos usa para facilitarmos esta pessoa a entrar no lugar do refúgio, no lugar da proteção, no abrigo, no asilo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quando a pessoa estava ali, ela estava livre da retaliação da morte. E amados, nós encontramos na palavra de Deus promessas para cada pessoa na hora do perigo. Promessas de Deus em nos refugiar na hora do perigo. Porque Deus, a palavra de Deus diz no Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro. Para aquele homicida, para aquele criminoso, o refúgio dele, ele não tinha outro lugar a não ser se abrigar naquela cidade de refúgio. Interessante que os nomes dessas cidades apontam para a pessoa de Jesus. A primeira cidade, que é Quedes, significa lugar santo. Jesus é o lugar santo, é o nosso abrigo santo, onde nós nos refugiamos. Siquém significa ombro. Jesus é o nosso refúgio. Quando nós precisamos de um ombro, nós encontramos nele. Ele é um amigo fiel que tem um ombro largo para acolher a nossa cabeça, para nos abraçar. Ele tem, só ele tem. A cidade Kiriate, que é Hebron, significa comunhão. Somente em Jesus nós podemos ter comunhão uns com os outros, quando nós estamos em Jesus.
Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nós temos comunhão uns com os outros. A outra cidade, Bezer, significa fortaleza. Ele é a fortaleza da nossa vida, irmãos. Ele é a fortaleza da nossa vida. Ramote significa altura, exaltado, é Ele. Então, quando Deus estabeleceu, Deus já estava mostrando a pessoa de Jesus para nós. A outra cidade, Golã, significa gozo, exílio, proteção. Aleluia. Então, eu vejo que a cidade de refúgio, quando Deus estabeleceu e trouxe esse ensinamento e deixou essa porta aberta, porque na hora do perigo, na hora da morte, na hora que a pessoa não tem uma alternativa, o socorro é Deus. É a situação dessa pessoa que foi acidentada de moto. O único refúgio para essa pessoa e para a família é se apegar com Deus. E graças a Deus que Deus está disponível para todo aquele que se refugia. Então, o refúgio é uma promessa na hora do perigo. Então, nessa noite, o que o Espírito Santo quer dizer? Nós temos uma cidade de refúgio. Amém? Nós temos um lugar onde nós podemos nos abrigar. Não importa qual seja a situação, especialmente porque hoje é uma noite de ceia. E quem sabe pessoas estejam aqui em nosso meio com um espírito de condenação, de culpa. Pessoas que estão sendo atacadas pelos vingadores mortais. E o Espírito Santo trouxe essa palavra porque ele está dizendo, olha, tem um lugar de refúgio para você. Tem um ombro para você, tem um lugar santo para você, tem um lugar de comunhão para a sua vida. Aleluia. 2 Samuel, no capítulo 22, versículo 3, há uma promessa maravilhosa de Deus e que nós podemos tomar posse nessa noite. E essa promessa é para os filhos e nós sabemos que temos um pai. Aleluia. E como o pastor disse ontem aqui, é verdade, o diabo não tem pai. Por isso ele ataca os filhos de Deus. Você tem um pai, você tem um abrigo. E aqui 2 Samuel diz assim, é meu Deus, a minha rocha, nele confiarei. É o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio, o meu salvador da violência, tu me livras. Aleluia. Diga comigo, é meu Deus, a minha rocha, nele confiarei. É o meu escudo e a força da minha salvação, meu alto retiro e o meu refúgio. Refúgio, irmão, significa segurança, significa proteção. Nós temos isso, nós temos proteção, nós temos segurança. Essa palavra aqui significa uma proteção de Deus na hora da tempestade. Se você está vivendo uma tempestade espiritual, emocional, material, você tem um refúgio. Você pode declarar essa palavra, é meu Deus, a minha rocha, o meu refúgio. Tem refúgio, é promessa. Significa um lugar secreto. Jesus é o teu lugar secreto. Basta falar com Ele. Invocar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado por vós, diz o Senhor. Aleluia. Tem uma cidade de refúgio, essa cidade é Jesus. Aleluia. Significa aportar. Refugiar aqui significa aportar. Você chega num porto seguro. O navio chega ali no porto e está seguro. Então nós temos isso, irmãos, e é promessa de Deus. Salmo 46:1, como eu disse, diz: Deus é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Agora a cidade de refúgio, falando de Jesus,
como nosso abrigo, é um direito para quem é filho. Porque a palavra de Deus diz que os ímpios não desfrutam do refúgio dele. Isso significa, em outras palavras, que para encontrar esse abrigo, nós precisamos estar nele. Nós precisamos fazer uma declaração: Senhor, toma meu coração, estou em aliança contigo, eu entrego a minha vida para o Senhor. Aonde está escrito isso? Em Jó, capítulo 11, versículo 20. Diz assim: mas os olhos dos ímpios desfalecerão, e para eles não haverá refúgio. A sua esperança será o expirar. Então, amados, é triste, porque muitas pessoas estão em angústia, estão em desespero, mas não têm o Senhor e não querem nada com Deus. Procuram resolver os seus problemas de outras maneiras, com dinheiro, com influência, com amizade, pagando o mal com o mal, agindo por si, na força do seu braço, e não encontram um abrigo, porque não tem o Senhor. A Bíblia diz: os olhos dos ímpios desfalecerão, e para eles não haverá refúgio. Por quê? Porque não quer o Senhor. Deus quer dar a cidade de refúgio. Nós vimos aqui que Deus estabeleceu essas cidades para os filhos de Israel e também para o estrangeiro que andasse com eles. Olha aí, é para todo mundo. Está disponível para todos nós esse abrigo, esse porto seguro. Mas se não tivermos uma aliança com o Senhor, não temos o direito de comer da mesa do rei. O que garante o refúgio para os filhos de Deus? Duas coisas: fé e temor a Deus. Nós precisamos crer na palavra e precisamos temer a Deus. Provérbios 14, 26, você pode abrir, diz: no temor do Senhor há firme confiança, e os seus filhos terão um lugar de refúgio. Glória! Você pode dizer para o seu adversário hoje: Satanás, olha, eu tenho um lugar de refúgio, porque eu temo ao Senhor e eu tenho fé em Deus. E porque eu temo o Senhor, há firme confiança no meu espírito. E essa firme confiança é acreditarmos no amparo de Deus, é termos o nosso coração voltados para o Senhor. Amém? Porque essa confiança, irmãos, que temos nele, é porque nós sabemos que nele nós temos abrigo, nós temos suprimento, nós temos defesa e nós temos proteção. Glória! Portanto, o inimigo não pode te tocar. Aleluia! Glória! Não pode tocar, porque você está refugiado nele. E o sangue de Jesus é a sua proteção. Aleluia! E há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue. Aleluia! No temor do Senhor há firme confiança, e os seus filhos terão um lugar de refúgio. Levante a sua mão e diga: Pai, obrigada porque eu tenho um lugar de refúgio. Aleluia! Nessa cidade de refúgio, irmãos, tinha um sacerdote. E quando aquele sacerdote morria, aquela pessoa estava livre. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele entregou a sua vida, portanto nós já estamos livres. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Por que que Jesus é o nosso refúgio? Porque Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Jesus é a justiça de Deus. Palavra para justiça no grego é dikaianousi, que significa caráter, qualidade de estar correto ou ser justo. Jesus, ele cumpriu toda a justiça de Deus. O inocente pagou o preço do pecado com o seu sangue. Então não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Porque Jesus é a nossa justiça. Por isso, Ele é o nosso refúgio. Aleluia. Vamos ler Romanos capítulo 3. Glória a Jesus. Aleluia. Irmão, não deixe que a condenação tome conta da sua mente. Não deixe que a palavra de condenação, de acusação, encontre abrigo no seu coração, porque você tem um lugar de refúgio. Jesus é a sua justiça. Ele nos colocou na posição de justiça diante de Deus. Ele nos fez justos diante de Deus. Veja o que está escrito aqui em Romanos capítulo 3, versículos 21 em diante. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. É para alguns, irmãos? É para os que estão predestinados? A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que... Porque não há diferença. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Precisa fazer penitência? Precisa fazer boas obras? Precisa pagar o karma? Não tem que fazer nada. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. É graça de Deus, é graça. Ninguém merecia. Ninguém merecia. Ele te amou, Ele me amou. Ele quis nos colocar numa posição de justos. Glória, 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 glória. Aleluia. Pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia! Glória! Glória! Você pode ler isso aqui todo dia. Todo dia. Sou justificado pela fé. Glória! Sou justificado pela fé. Deus me fez santo, separado, justo. Aleluia! Me deu direito legal de me assentar com Ele nas regiões celestiais. Aleluia! Me deu uma paternidade. Aleluia! Oh, glória a Deus! Agora eu quero, para concluir, falar sobre as evidências de alguém que tem Jesus como refúgio, como a sua justiça, como o seu justificador. A pessoa que tem Jesus como refúgio é uma pessoa que é capaz de estar diante de Deus sem culpa, sem medo, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido na sua vida. Foi isso que Ele fez por nós, irmãos. Quando Ele nos justificou, Ele fez isso. Ele tirou a culpa, o medo, a inferioridade e nos deixou completamente purificados, santificados, como se o pecado nunca tivesse existido em nossas vidas. Agora, muitas vezes o diabo fica falando coisa que você já pediu perdão, pecado lá do tempo, né? Lá do tempo passado, coisa que não tem mais a ver, você já pediu perdão e ele fica torturando a pessoa. Mas eu quero te dizer que a posição que Deus nos colocou foi essa. Ele nos colocou num lugar de refúgio. Aleluia! Colossenses 1, 21 e 22 diz: A vós também que outrora erais estranhos
inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito, irrepreensíveis. Glória! Aleluia, aleluia, aleluia! Poder do sangue, você vai participar da ceia hoje. Você tem essa palavra aqui. E uma das evidências de que você está nele é você ser capaz de se apresentar diante dele, crendo no poder dessa palavra que diz que no passado, eu e você, nós éramos estranhos. Nós estávamos separados, nós éramos inimigos por causa das nossas obras más. Mas Deus nos reconciliou em Cristo Jesus pelo poder do seu corpo, que foi entregue por nós pela morte, a fim de nos apresentar diante dele santos. Santos. Você pode pedir perdão agora. Aleluia, pode pedir perdão agora e se apresentar diante dele sem medo, sem inferioridade. Não se apresente diante dele dizendo: Senhor, eu sou um bichinho, eu sou um gafanhotinho. Você é um filho, não é filhinho não, é filhão. Filhão, abençoadão. Glória a Deus. As coisas de Deus é bênção, não é bencinha. É bênção. Aleluia. Sem medo. Como se nunca tivesse pecado. Anderson, aquela música que vocês cantaram aqui, do sangue, da ressurreição, vamos cantar na ceia. Vamos celebrar. Dia feliz. O dia que ele me colocou diante dele nessa posição. Segunda evidência de quem tem Jesus como refúgio, que se abrigou nele, essa pessoa tem paz. Isaías 32, 17, 18 diz: e a obra da justiça será a paz, e o efeito da justiça será sossego e segurança para sempre. O meu povo habitará em morada de paz. Receba paz nessa noite. Receba paz nessa noite. Tribulação, angústia, flagelo, isso é coisa do cão, irmãos. Receba a paz de Deus. A Bíblia diz: e a obra da justiça será a paz, e o efeito da justiça será o sossego e segurança para sempre. O abrigo para sempre é Ele. Aleluia! E o meu povo habitará em morada de paz. Oh glória! Oh glória! O vizinho está xingando. O inimigo está perseguindo. Você diz: eu habito numa morada de paz, de sossego. Eu não estou escutando. O diabo está lá chutando. E você diz: isso é coice de pulga. Não me toca. Porque eu tenho uma habitação, uma morada de paz. Aleluia! Ele é a minha cidade de refúgio. Socorro bem presente na hora da angústia. Glória! Fique em paz, fique em paz. Tem muita conta para pagar essa semana? Fique em paz. Ore em línguas. Está entendendo? Exercita a fé. Aleluia! Vai rompendo, Deus vai te abençoar. Se refugia nele. Oh, glória! O meu povo habitará em morada de paz. Ora labaxeremenecandarace. Em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso. Oh, minha cidade de refúgio, que é Jesus, é o meu pastor. Ele me conduz às águas de descanso. Oh, glória a Deus. Irmãos, em vez de murmurar, em vez de ficar brigando, se mordendo, puxando os cabelos, entendeu? Declara a palavra, que paz vai se manifestar na tua vida.
Glória! Crente abençoado, amém? Aí a pessoa vai olhar para você e vai falar: mas como que está acontecendo? Você está com essa coisa toda, com essa tribulação toda, você está desse jeito, com essa cara aí de bênção? Você tem um refúgio. Você tem uma cidade de refúgio. Põe a mão na cabeça e diz: tormento, sai da minha mente em nome de Jesus. Aleluia. Nós temos um refúgio, irmãos. Aleluia. Terceiro, vive a vida de Cristo. Quem tem Jesus como cidade de refúgio, vive a vida de Cristo. Aleluia. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim mesmo. Glória. Agora, quando o crente ele entra em problema, quando ele quer viver por si, uma vida de independência de Jesus, das orientações da palavra e do Espírito Santo. Aí ele entra em problema. Ele entra em problema. Porque ele começa a agir na carne. E Romanos diz que o pendor da carne é para a morte. Então ele entra em problema. E não vive a vida de Cristo. Então ele saiu da cidade de refúgio. Ele saiu do abrigo. Aí o vingador da morte chega e pega. Porque não tem proteção. Diga: esse não sou eu não. Glória. Nós vivemos pela fé no Filho de Deus, amém, irmãos? Glória a Jesus. Por isso que nós declaramos a palavra. A quarta evidência de alguém que tem o Senhor como refúgio é uma pessoa abençoadora. Glória. Deus tirou Abraão da situação de abençoado para se tornar um abençoador. Quando ele foi testado na sua fidelidade. Todos nós, irmãos, eu vou pregar sobre o princípio de fidelidade. Já falei isso aqui, né? Domingo passado, estou falando de novo. Vou pregar sobre o princípio de fidelidade. Todos nós somos testados na fidelidade. Abraão, ele foi testado na sua fidelidade. Ele foi aprovado por Deus e saiu da condição. Ele continuou sendo abençoado, mas se tornou um abençoador. E todo aquele que se refugia, que se abriga em Jesus Cristo, ele é um abençoador. Não existe uma pessoa... Existe porque a pessoa está vivendo um pouco no mundo e um pouco no espírito. Ele quer agradar a Deus, mas ainda não se entregou totalmente. Mas, quando a pessoa vive a plenitude, então ela é uma abençoadora. Ela é uma abençoadora. Lucas 6,38 diz: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordada, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida que medis, vos medirão a vós. Aleluia! Então, irmãos, Jesus, ele veio para ser o refúgio das almas fugitivas do mundo inteiro. As almas estavam fugindo do vingador da morte. E encontraram uma cidade de misericórdia. Jesus é essa cidade de misericórdia. É a lei do amor que prevalece. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Essa cidade é a cidade da graça. É a cidade do perdão. É a cidade onde há uma promessa de restauração futura. Amém? Para aqueles criminosos existia uma esperança. A partir do momento em que aquele sacerdote perdesse a vida, aquela pessoa ganharia a liberdade. Nós já estamos abrigados nessa cidade.
Mas ainda moramos neste corpo e há uma restauração futura para a igreja. Aleluia. A posse daquilo que Deus já deu. A restauração já foi feita, ela já existe no reino espiritual, mas nós tomaremos posse. Amém? Aleluia. Eu quero compartilhar com os irmãos que na Inglaterra existe uma cidade e existe um mosteiro. Ele é famoso, tem somente as ruínas desse mosteiro lá. E esse mosteiro ele era muito conhecido e famoso porque na época de mais ou menos 1519, as pessoas, os assassinos, quando cometiam algum crime que a polícia ia atrás, eles saíam correndo e se abrigavam nesse mosteiro. Esse mosteiro era considerado um lugar de refúgio. Era um lugar sagrado para eles. E as pessoas não podiam, os policiais, os vingadores não podiam entrar naquele lugar. Então era um lugar que era cheio de pessoas que cometeram delitos, crimes, e que estavam ali, mas os policiais podiam chegar lá nos portões daquele mosteiro, chutar, esmurrar, bater com o revólver, fazer qualquer coisa eles podiam fazer, mas eles não podiam entrar. E ali, no interior daquele mosteiro, aquelas pessoas, elas eram abrigadas por uma graça. As pessoas da cidade passavam, olhavam e diziam: somente uma graça, somente um amor, somente uma bondade para guardar as pessoas tão ruins, pessoas tão pecadoras, tão terríveis, num lugar como este. Então, irmãos, Jesus é esse lugar de abrigo. As pessoas não entendem isso, dizem: ah, mas fulano agora fazia isso, fazia aquilo, agora só porque virou crente, agora quer ser santo e pronto, e passou, acabou. Mas Romanos 8 diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já pode bater na porta, pode esmurrar, pode querer pegar, pode querer vingar, mas não pode. Fica só na vontade e do lado de fora. Aleluia! Você tem esse lugar de refúgio na sua vida? A graça de Cristo provê para nós, irmãos, essa bênção. Amém?